Alguém gostaria de falar? Alguma interação, pessoal? E o pessoal está com preguiça. Rosa? Não tá, Rosa? Aqui, Marília falando pra gente aqui, ó. Uma habilidade é a principal, aquela que é principal é essencial. E a habilidade de suporte pode ser algum assunto anterior que precisa de retomada ali para a habilidade essencial. A Sara pede para eu repetir a pergunta. A pergunta é: a habilidade essencial e a habilidade de suporte. Qual a diferença entre elas? O que a gente pode falar sobre essas habilidades? O que são elas dentro dessa perspectiva do momento em que a gente conversa? E quando eu penso na primeira série, por exemplo, do ensino médio, o que é essencial, a habilidade essencial e o que é a habilidade de suporte? Como que eles se apresentam ali, né? Eu vou compartilhar a tela de novo aqui. Rosa, gostaria de usar a palavra? Está vazando o áudio aqui. Qualquer coisa é só pedir, tá bom? Bom, compartilhei a tela de novo aqui, tá bom? Vou voltar aqui, assim, o que a Marília comentou com a gente, né? Ó, a Marília colocou lá pra gente assim, uma habilidade principal, ela é essencial. E a habilidade de suporte é algum assunto anterior que precisa de retomada ali para a habilidade essencial possa ser melhor entendida, né? Legal, Marília. Quem mais, gente? Ok. Então, eu vou trabalhar em cima do que a Marília comentou aqui, tá bom? E se alguém quiser escrevendo, tudo bem, a gente vai olhando, sem problema. É exatamente isso, Marília. Muito bom. A habilidade essencial é aquela habilidade que está no ano letivo do menino ali, nono ano. São habilidades do nono ano de todas as disciplinas. E primeira série, e assim por diante. Essas habilidades essenciais, o próprio nome diz, ó, essencial. Por que surgiu isso esse ano, né? O ano passado, esse ano? Por que está se batendo muito nessa conversa? Existe a BNCC, que ela coloca as competências gerais da BNCC, e dentro dessas competências, para chegar nessas competências, precisa se adquirir habilidades, né? A gente diz assim, habilidades são, de um modo bem grotesco falando aqui, são partes, são fazeres que eu preciso dominar para eu conseguir fazer algo maior. Para eu ser competente em fazer alguma coisa, eu tenho que ter muitas habilidades, ok? Então a BNCC coloca uma gama grande dessas competências e dessas habilidades. E aí o currículo paulista, ele vem adequando as habilidades da BNCC para o estado de São Paulo. E são muitas habilidades. Então, dentro de cada disciplina e cada ano série, o conjunto de habilidades são bastante mesmo, é bastante, né? E aí o que acontece? Momento de pandemia, toda a dificuldade que a gente enfrenta, nem todo aluno ainda voltou para a escola, nem todo aluno consegue acessar de maneira remota. Ou seja, então, houve necessidade de se pensar assim, puxa vida, normalmente no dia a dia, quando está todo mundo ali bonitinho, professor, aluno na escola, todo dia, eu não consigo, às vezes, trabalhar tudo que é necessário, tudo que está ali previsto. E eu faço escolhas e opções. Aí, nesse momento em que a gente já sabe que se no dia a dia não se consegue fazer, nesse momento de pandemia, piorou, mas que não vai conseguir. Então, a secretaria, ela elaborou uma matriz, né, um rol de habilidades que chamou de essencial, ou seja, aquilo que não pode faltar, aquilo que tem que ser trabalhado no ano série de 2021, por exemplo. É claro que algumas, nem tudo a gente vai dar conta, mas esse é o essencial, é o principal. Você pode ver que tem poucas habilidades ali para ser trabalhadas, né? E as outras? O que vai fazer com as outras? Isso é uma coisa que
devagarzinho a gente vai ter que, como diz, correndo atrás e ir buscando e dando conta. Mas, assim, por que foram colocadas as essenciais? Porque o estudo que eles fizeram foi dizer assim, essas não podem faltar. Se faltarem essas, o menino, no ano que vem, ele vai ter muita dificuldade, porque, de acordo com o currículo, vai ficar difícil de eu acompanhar. Então, essa é essencial, dentro do próprio ano. O que seria aquela habilidade do suporte, de suporte? Seria aquela habilidade que a gente diz assim, puxa vida, se o menino já não está entendendo isso aqui que ele está trabalhando no nono ano, será que eu trabalho isso exatamente? Continuo fazendo exatamente essa habilidade? Ou por que será que ele errou? Ele errou porque justamente a dificuldade pode não estar nesse ano, a dificuldade pode estar em anos anteriores. Então, eu preciso de pegar habilidades de anos anteriores que têm relação direta ou indireta com essa habilidade que eu estou tratando, essencial, para que ele possa, como se fosse uma escadinha, eu vejo uma coisa mais simples, eu aprendo, eu vou para uma outra, até chegar no patamar que eu tenho foco aqui agora, nesse momento. Então, entendemos essencial, como a Marília falou muito bem, são habilidades que estão em momentos anteriores, às vezes até no mesmo ano, mas no bimestre anterior, tá? Mas em momento anterior a esse que eu me encontro, e que vai dar suporte, que vai me dar uma possibilidade maior de poder, com esse trabalho, o menino ter entendimento e conseguir adquirir, a entender perfeitamente e desenvolver essa habilidade essencial, ok? Eu pego aqui mais um outro que foi colocado aqui. A professora Neiva coloca assim, ela é da Escola Senador, né, do José Hermílio. Ela colocou assim, essencial é aquela que está no nosso dia a dia, né, aquela que do ano, então, entendo assim. E suportes são utilizadas no nivelamento, quer dizer, são aquelas que eu recorro para poder trazer o menino mais próximo daquilo que ele precisa para estar entendendo essa daqui. Muito bem, gente. Perfeito. Então a gente entende dessa forma mesmo. Por que eu estou falando isso e voltando nesse item? Porque a nossa plataforma, a gente vai ver daqui a pouco, ela é toda fundamentada nessas habilidades essenciais e nessas habilidades de suporte. A grande ideia é fazer que nesse emaranhado de informações a gente consiga chegar na essencial utilizando dar suportes e tentar achar o ponto ideal ou mais próximo do ideal para trabalhar com um aluno. Exemplo, quem está um pouco mais de tempo na rede sabe que antes a gente tinha a plataforma Foco Aprendizagem. A Foco Aprendizagem, muito boa, está lá ainda tem muitos elementos, dá para fazer um bom estudo dela. Qual a diferença, ou qual é o ganho dessa plataforma agora do CAED, plataforma São Paulo, com a plataforma Foco Aprendizagem? A Foco Aprendizagem, ela trazia a habilidade em que o menino foi bem dentro do próprio ano. E ela trabalhava com uma gama muito grande de habilidades. Tá, ótimo. Porque não era momento de pandemia, então era o conjunto das habilidades daquele bimestre e assim por diante. Ok. O que acontece? Se o menino errava, a gente tinha noção de que ele tinha alguma dificuldade. E aí, a gente precisava fazer inferências e procurar e estudar e ir atrás. Onde está? Ó, por exemplo, nono ano, ele tem dificuldade no nono ano. Aí eu pergunto, mas a dificuldade está o quê? Está nessa habilidade do nono? Mas ela está no oitavo? Ela está no sétimo? Ela está no sexto? Ou está lá no quinto ano, quarto ano? Onde que está? Onde exatamente eu me encontro? Então, esse caminho, a gente não tinha um parâmetro muito bom, vamos dizer. Era mais assim a nossa percepção, o nosso jeito de fazer, o nosso olhar, que é muito bom e que é correto, ok? Só que quando mais elementos eu tenho, mais próximo eu posso, mais assertiva a possibilidade eu tenho de fazer uma intervenção pontual ali, ok? E essa plataforma nova agora, ela trabalha nas avaliações, ela trabalha com questões não só do próprio ano, como fazia a Foco, ela trabalha com questões que estão no ano e anos anteriores. Então, dependendo onde erra, dependendo do estudo que eu faço, eu consigo perceber exatamente onde eu vou tratar. Que daí são os marcos do desenvolvimento que estão sendo utilizados para esse estudo. E a gente vai falar um pouco melhor sobre eles daqui a um pouco, ok? Bom, plataforma CAED, então. Vamos entrar no nosso assunto, que é o foco
de hoje. É a plataforma São Paulo, é o nome, né? CAED é uma plataforma que ela é da Universidade de Juiz de Fora. CAED é o nome que eles deram, onde essa plataforma é usada não só pela Secretaria da Educação, não só por nós, mas tem muitos outros órgãos, muitos outros lugares que usam essa plataforma. E o grande objetivo dela é realizar algum tipo de avaliação, algum tipo de coleta de dados, cair esses dados ali e serem tratados, trabalhados, e a partir daí poder, depois de diagnosticado, entendido, analisado, tudo bonitinho, poder propor ações de intervenção para as políticas públicas e depois, de uma maneira mais direta com a gente, assim, as intervenções, ok? Bom, eu pergunto para vocês assim, dessa plataforma CAED, o que você conhece dela? Pedia que vocês me colocassem aí no chat o que essa plataforma apresenta, quais as possibilidades dela. Eu já falei bastante aqui também, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu espero um pouquinho lá no chat. O pessoal tá muito contido hoje. Ah, legal. A Sara colocou aqui um item para ajudar a gente aqui, para a gente começar a nossa conversa. Ó, é tanta coisa, né? Que verdade, é imensa a plataforma, né? Mas ela colocou uma coisa interessante, ó, dá para fazer o monitoramento de quem realizou as avaliações. Existe uma ferramenta lá, monitoramento, isso mesmo, Sara. A gente consegue ver, assim que o menino vai fazendo, assim que eles vão organizando, a gente sabe as salas que fizeram, os alunos que conseguiram, que não conseguiram. A gente monitora, a gente tem um resultado quantitativo bem interessante. Para quê? Ó, ela até coloca aqui, ó, para fazer a busca ativa, para ver por que ele não fez, para correr atrás desses meninos e tentar ajudá-los. Aí ela falou também, a Sara, que os resultados, o aproveitamento de cada aluno, exatamente, fazer intervenção de acordo com o que ele respondeu, do que ele fez. Aí o pessoal comenta assim, mas ele não faz direito, ele faz de qualquer jeito. Até nisso a gente vai saber. Imagine que eu tenho um aluno que lá na escola, no dia a dia, eu conheço ele é um bom aluno, ele faz tudo bonitinho. E dessa vez veio uma coisa ali, tudo mais ou menos. Não é hora de eu conversar com ele e entrar até na questão fora da questão cognitiva, mas no sentido assim da participação, do cuidado com o seu aprendizado, enfim, são muitos itens que dá para ser feito, inclusive esse de levar para a vida dele que ele tem que participar e participar direitinho das coisas, né? Olha que legal. Vamos ver mais coisa aqui. A Tânia falou para a gente assim, orientações pedagógicas, os resultados das avaliações. A Marília falou que tem participação e fala das habilidades que atingiu ou não. A Vanessa comentou que as informações sobre avaliações. Raquel concordou com a Sara aqui. Juscelane falou que acompanhar as APs, os resultados e formação. Legal, Juscelane. É a partir daí que a gente pensa o que fazer, né? Eu costumo brincar assim, como é que um médico, você entra numa sala, ele olha no seu rosto e ele olha no seu rosto e fala assim, eu acho que você está com, vou chutar aqui, com dengue, você tem que tomar tal e tal remédio, assim, assim, assim. Eu falo, mas é engraçado, né? Às vezes o quadro é bem característico e ele acerta, mas será que sempre acerta só de olhar? Agora, vamos fazer um teste, vamos fazer um exame, vamos fazer um diagnóstico. Aí vem o resultado. Naquele resultado, por si só, é um número, não diz nada, mas quando você trabalha ele, aí sim, agora eu tenho os parâmetros para dizer como que está aqui, que quadro, se é mais grave ou menos, assim por diante. Que ótimo.
Muito bom. E a Marília comenta de novo, dá para saber se a turma está acompanhando o nível estadual. Olha que legal, Marília, é isso mesmo. Dá para você dizer assim, como é que eu estou dentro de um contexto? Eu não que seja melhor ou pior que os outros, isso não existe, não é isso. Mas saber assim, nossa, minha turma foi mal, puxa vida, né? Achei que podia ser melhor. Como que foram os outros? Aí você vê que os outros foram muito parecidos com você. Aí você fala assim, tá vendo? Então, não é questão de o trabalho está alinhado, está correto, e todo mundo está tendo dificuldade. Então, todo mundo precisa arregaçar as mangas e ver o que dá para fazer a partir de então. Agora, ao contrário, nossa, todo mundo parece ter ido muito bem e eu não fui. Não sou pior que ninguém, nem meus alunos são. Mas o que aconteceu? Vamos dar uma análise, porque eu não quero ficar atrás, vamos dizer assim. Eu quero seguir junto com a minha turma ou progredir cada vez mais em relação a mim mesmo. Perfeito. A Tânia falou que ajuda nos itinerários formativos. Gente, perfeito, agradeço, muito obrigado pela participação. Eu acho que ficou bem rico o que vocês falaram e está totalmente correto, ok? Então, vamos lá. Eu vou, então, agora passar algumas telas, que a intenção é a gente conhecer aqui mais um pouquinho, recordar o que já foi falado e trazer alguns elementos, quem sabe, de novidade. Bom, nas orientações pedagógicas, quando você entra lá na plataforma, você cai nesse card e quando você abre, descendo ele, você vai observar que tem vários, tem lá para matemática, língua portuguesa, ciências humanas, código de linguagem e ciência da natureza. Como hoje é ciência da natureza, eu peguei e fiz um recorte aqui para mostrar que existem esses cards que estão aparecendo, tá ok? E dentro, assim, quando você clica nesse ícone aqui do olhinho, aqui, ó, nesse símbolo, o que acontece? Ele vai abrir um rol de informações, de itens, vai estar dizendo assim, olha, sabe o que é? Foram apresentadas algumas dificuldades pelos alunos nessa avaliação do primeiro bimestre. E dentre essas dificuldades, tem essa e essa habilidade. Então, uma sugestão de trabalho seria essa. É um modelizador, é uma sugestão. Se você achar interessante, você usa ela, usa parte dela, tá ok? Ou você utiliza as suas próprias. Achei legal isso, vou fazer também. Não, a minha eu faço assim que é melhor. E eu acredito que seja mesmo. E aí você continua. Mas é apenas assim um item para que a gente possa, para que possamos nos pautar para ver como que a secretaria está pensando isso, ok? Bom, então eu peguei aqui uma pequena conversa aqui sobre orientações do primeiro bimestre de química, né? Poderia ser qualquer uma. Gente, assim que você entra, é muito importante que você leia bem com calma. Ele vem falando, ó lá, vou pegar trechos, tá bom? As transformações, porque tem páginas e páginas, mas muito interessante. As transformações químicas estão presentes em diversas situações do cotidiano. No nosso organismo, por exemplo, elas são responsáveis a todo momento, pois a partir delas é que obtemos energia para realizar diferentes atividades e mantemos o funcionamento dos nossos órgãos. Ele contextualiza, né, as transformações químicas, as físicas e assim vai. E traz aí todo um referencial teórico da importância de se aprender isso. Aí a BNCC vem referendando, né, que desde o sexto e nono ano, quarto ano, já se começa, né, trilhar esse caminho de trazer mais para frente depois o estudo da química. Começa lá com ciências, né, até o nono ano, depois vem para a química um pouco mais focado e aprofundado. E é importante, então. Aí ele fala que as avaliações do primeiro bimestre, né, a base dessas habilidades, e aí que eu digo para vocês, né, daquela matriz que a gente conversou, essas habilidades elas estão na BNCC, elas estão ali escritas no currículo paulista e elas estão adaptadas, às vezes, para essas habilidades essenciais. Então, quando eu trabalho uma, automaticamente eu estou trabalhando as outras também. O que difere é que na BNCC as habilidades elas são escritas de modo bem amplo geral, ela é grande. No currículo paulista, às vezes, o que foi feito quando ela era grande demais, foi até dividido. Matemática é comum você ver assim, vou chutar aqui, não sei o que lá, 5A, 5B, 5C, ou seja, habilidade 5 dividida em parte A, B e C, tá certo?
E acredito que em outras disciplinas, acredito não, eu sei que tem, eu não saberia precisar exatamente quais quanto, né? Mas tem em quase todas as disciplinas, pelo menos, essas habilidades quebradas, assim, vamos dizer assim, divididas. Por quê? Se eu trabalhar uma, não trabalhar a outra, aí é complicado. Agora, quando eu trabalho as duas, quando eu junto elas, eu trabalhei o todo, ok? É uma maneira de tratar melhor. O Currículo Paulista, ele fez isso, tá bom? Mas elas estão todas juntas, todas atreladas, todas relacionadas. Bom, aí vem lá toda uma conversa com o professor falando isso exatamente que eu disse, né? Depois eu peguei aqui, aí ele entra um pouco mais e ele vai discorrer sobre as habilidades. Neste caso aqui, ele falou de uma habilidade, ó, currículo paulista, 1, 2. 1, 2? O que significa 1, 2? Primeira e segunda série. É uma habilidade que tem na primeira série e tem na segunda série. A terceira não trata disso, mas trata de outras coisas, mas na primeira e na segunda trata dessa habilidade, que é Ciências da Natureza 05. E uma apagadinha aqui, que vai aparecer depois, ó, que eu coloquei aqui do lado, que é do ensino fundamental, ó, 09, nono ano, TI, Ciências, habilidade 02. Olha que legal. Aqui, supondo que eu estivesse falando da segunda série do ensino médio e que a habilidade que eles mostraram uma dificuldade foi essa daqui, a 05, tá? Do currículo paulista. Aí eu diria assim, ela seria a essencial porque está nesse ano do segundo ano, da segunda série. Ótimo. Mas, para chegar nela, eu teria talvez que, pela dificuldade que a classe apresenta, que o meu aluno se encontra, eu teria que recorrer ao passado, vamos dizer assim, né? Alguma coisa que ele teria que ter aprendido, mas ficou alguma falha ali, e ele precisa retomar, que seria essa habilidade do nono ano, a de ciências, habilidade 2. A habilidade essa do ensino médio, ela fala assim: reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo um estado chamado equilíbrio químico, em que reagentes e produtos coexistem. Então, é uma reação, olha que legal, já está falando de reação química, já está numa coisa um pouco mais elaborada que pensando lá no ensino fundamental. Só que às vezes a criança tem dificuldade, o menino tem dificuldade de entender isso. Então, para eu chegar nisso, ao invés de direto já trabalhando esse assunto, eu posso muito bem usar como suporte aqui, que seria do nono ano, a de Ciência 02, que fala assim: identificar, comparar a quantidade de reagente, produto envolvido em transformação química. Transformação química. Caiu, Joãozinho? Ah, ok, deu certo. Então, lá, pessoal, que eu estava falando, né? Identificar, comparar, quero que a gente estava falando do verbo, né? As transformações químicas e tal, estabelecendo proporção entre as massas, quer dizer, é um estudo dessa reação, vamos dizer, né? Só que de uma maneira mais light, em que ele vai identificar os elementos, vai comparar as quantidades. Eu estou entendendo que aquela equilíbrio, né? Todo o elemento que está lá no começo da reação e o que acontece lá no final. Eles não somem, desaparecem, né? Eles se transformam ali em outros elementos. Os elementos estão ali, mas se transformam de maneira diferente como eles se apresentavam. Aí, volta depois, ó, no ensino médio. Reconhecer que existe transformação química que não se completa. Olha que legal. Bom, enfim, o que eu peço para vocês, o pessoal da Química e todos os outros que tiverem interesse também nessa atividade, e se for da Física, eu tenho lá, se for de Ciências, eu tenho também, tá bom? De Biologia. Biologia, acho que não. Infelizmente, a nossa plataforma ela é legal, bacana, mas não tem para todo mundo, para todos, nesse momento. Só tinha português e matemática, já começou a aparecer elementos, né, disciplinas de outras áreas, e eu acredito que logo, né, espero que muito próximo, todas as disciplinas estejam aqui representadas, ok? Mas
Não é o fato de não ter a sua disciplina ali elencada como destaque, que ela é menos importante, e que você não possa fazer a essência do que a gente está falando aqui, cabe para todos. Aqui você tem um estudo mais pronto, e quem não está com o estudo pronto aqui, teria que pegar a sua matriz, suas habilidades, e fazer esse movimento junto com seus pares aí, ou com seu estudo individual, para poder chegar nesses itens aqui, ok? Bom, eu não vou mais discorrer aqui, porque eu tenho bastante coisa para falar. Mas depois dessas telas aqui, se você continuasse indo, ele ia apresentar as atividades mesmo. Ele ia mostrar qual é a atividade, qual é o primeiro passo, o segundo passo, o que tem que fazer para garantir que aconteça, quais as perguntas que poderia ser feitas. Ou seja, vou dizer assim, é uma receita de bolo, está prontinho, que se eu gostar e se eu achar interessante, eu posso aplicar com o menino lá. Me poupa um bom trabalho se for uma habilidade que eu queira tocar, que eu queira trabalhar e que eu goste de fazer isso aí, tá bom? Se não, fica aí o modelizador. Bom, um pouquinho além, vamos lá. Vou passar para um próximo. Conhecer essa avaliação, né? Eu tratei disso no outro dia, eu queria falar um pouquinho mais, retomar um pouquinho isso, que é importante. As avaliações de língua portuguesa e de matemática, olha lá, língua portuguesa e matemática, estão bem definidas aqui na plataforma e tem até especificação do que é o bloco 1, do que é o bloco 2 em cada item da prova. As outras disciplinas que foram representadas aqui, outras áreas, elas seguem esse mesmo padrão que eu estou falando aqui. Só que você tem que fazer essa, vamos dizer assim, essa transposição dessa conversa que a gente vai fazer para as questões que você encontra ali. E a gente vai tentar depois modelizar um pouquinho esses blocos aqui dentro de um item lá que eu vou tratar com vocês depois, tá bom? Então, mas no primeiro momento, vamos entender o que está colocado. O bloco 1, ó, todo o caderno de teste, toda prova, toda avaliação, ela vai conter isso aqui, ó, bloco 1. São questões que estão imediatamente no ano anterior. Eu vou tomar como base aqui a segunda série do ensino médio, tá bom? Então, se eu estou falando dela, com certeza na prova vai ter questões da primeira série. Ponto. Por quê? Para ver se um ano imediatamente anterior, se as coisas que ele aprendeu ali, se ele está trazendo bacaninha aqui para o meu segundo. Porque às vezes ele erra ali a habilidade do segundo, mas eles acertam as do primeiro, que tem relação. Então eu sei que a coisa está bem próxima. Aí o bloco 2 são as habilidades que estão no próprio ano escolar. São as habilidades do segundo ano. Se ele está acertando tudo do segundo ano, olha que belezinha. Ele aprendeu aqui. E se ele vem acertando as anteriores, perfeito. E se ele erra as anteriores, eu diria, talvez ele está aprendendo aqui porque ele está vendo agora, né? E acabou de ver e guardou algum item e não tem tanto entendimento assim, já que ele errou coisas relacionadas de menor dificuldade de anos anteriores. Então, olha que bacana esse parâmetro. Ele me disse se ele acertou o de agora e me disse como foi um ano exatamente anterior. Aí vem falando do... Eu vou pegar para esse próximo aqui, bloco de equalização, o último aqui, tá, gente? Esse aqui, ó. Esse último de equalização são questões, né? São itens que estão em etapas anteriores ao segundo ano. Tem do primeiro, tem do nono, pode ter do oitavo, do sétimo e até, se for o caso, coisas lá de quinto ano, quarto ano. Por quê? Porque se ele erra do segundo e ele erra do primeiro, nossa, onde que eu começo? Primeiro ou segundo? Aí eu olho lá no oitavo ano, ele acertou as do oitavo, as do nono, aí então eu posso ir a partir do primeiro. Mas se ele errou também as do oitavo e ele está lá no quarto ano, opa, olha como é complexo. Eu tenho que retomar desde lá uma sequência. Quando a gente fala retomar, a gente não para tudo, para o mundo para fazer isso, não. A gente prepara uma atividade bem bolada, né? Igual essa que eu dei no modelizador ali depois para vocês olharem, essa que vocês fazem no roteiro de vocês também, a que está no Aprender Sempre. Eu posso fazer uma composição das questões que ali estão. Enfim, há uma gama de possibilidades. O que não é recomendado ele não entendeu isso aqui. Eu pego, ponho na lousa ali e trabalho isso aqui diretamente, sem fazer essa análise de que pé ele está. Porque daí eu corro o risco de fazer o trabalho e não acontecer. É muito comum, a gente retoma e refaz todo o tempo os assuntos. E por que muitas vezes não dá resultado? É porque talvez, eu não estou dizendo que é
que a gente não faz correto, tá, gente? Mas talvez o que eu tratei ali não foi suficiente, porque a coisa está bem antes. Então, o estudo aqui, a intencionalidade, é fazer com que a gente se aproxime cada vez mais disso, ok? E esse bloco que eu tinha pulado aqui, que é o marco de desenvolvimento. Eu vou fazer um parênteses aqui e vou dizer o seguinte: para português, língua portuguesa e para matemática, eles definiram aqui na plataforma alguns anos séries que são o marco de desenvolvimento para referência na prova, ok? Para demais disciplinas que não seja português, língua portuguesa e matemática, os marcos são os anos anteriores. Não tem um ano específico, mas tem o bloco todo dos anos anteriores. Eu vou tratar melhor, acho que no próximo slide aqui, tá ok? Faço um parênteses só para dizer o seguinte: todas as avaliações até agora, desse ano e do ano passado, eles recorreram exatamente como eu falei aqui. Bloco principal com questões do ano e um ano imediatamente anterior, com questões anteriores, tá? Para poder situar, e os marcos de desenvolvimento para poder situar onde o menino estava. Essa terceira P, atenção, o quinto ano, final de ciclo, tá? O quinto ano, o nono ano e a terceira série do ensino médio, a avaliação que está vindo para eles é só de habilidade essencial, ou seja, é só de habilidade do próprio ano. É um teste, é um trabalho, é um estudo que eles estão fazendo para ver o quanto de habilidade do próprio ano esses meninos adquiriram. As outros anos séries, eles vão manter esse esquema aqui. Eles vão ter várias questões de anos anteriores, tá ok? Então, se você vê essa diferenciação nesses três, não estranhe, tá? É proposital mesmo, eles já fizeram, já foi divulgado em boletim, já foi e-mail para as escolas e tudo mais. Só estou reforçando aqui para a gente saber. Porque na hora que a gente pegar ali a avaliação ou pegar ali o estudo, vai dizer, ah, poxa vida, mas aqui caiu coisa que eu não dei ainda, que eu não consegui, que eu não cheguei. Não tem demérito nenhum. Nesse momento tão difícil, eu tenho as habilidades todas, eu não consigo. Me colocou as essenciais, mas mesmo as essenciais, pelo tempo, pelas condições, pelo que eu tenho aqui, eu não consegui, sei lá, tinha 5, não consegui vencer as 5. Então tem alguma ali que o menino vai errar, não vai pontuar. Mas se ele não acertou porque ele nem viu, já está explicado. É porque ele não viu. Então, não tem problema. É claro que eu me planejo e eu vejo de que maneira, a melhor maneira possível, que eu vou adiantar, que eu vou conseguir chegar nisso, ou nos próximos bimestres, que trabalho que eu faço, ou no ano que vem. Não importa, tá? Então, não é culpa e não é... Ninguém caça fantasmas aqui. Tem sempre pensar dessa maneira. Faço meu trabalho e faço bem feito. O resultado que aparece, eu trabalho com ele, eu faço o melhor possível com o elemento que eu tenho, ok? Vamos lá. Mais um pouquinho aqui para frente. Falando um pouquinho das habilidades. Eu volto nos marcos depois, tá, gente? Falando um pouquinho das habilidades. Quando você entra para ver as habilidades, eu falei que tem aquela matriz que você tem que ver de todas as disciplinas. Já português e matemática, né, língua portuguesa e matemática, já está definido aqui, ó. Tem um rol de todas anos série aqui, desde do fundamental e o médio, tá bom? E de anos iniciais também. E tem também da matemática a mesma coisa. As outras disciplinas precisam pegar já foi nas matrizes, né? Deve não, tá lá no site da IFAP. Depois acho que eu vou ter um link aqui para mostrar para vocês. Então, por exemplo, por que eu estou pegando essa habilidade do quinto ano? É matemática? Não tem problema. Mas é que eu quero fazer um paralelo aqui para que vocês entendam duas coisas. Primeiro, quando você pega uma habilidade, olha, eu vou ler aqui porque deve estar muito pequenininho para vocês, mas eu leio, ó. Olha o tamanho da encrenca. Associar, a habilidade 16, essa aqui está tingidinha aqui de amarelinho, tá? Vem assim, ó. Associar figuras espaciais às suas planificações. Prisma, pirâmide, cilindro, cone. Analisar, nomear e comparar seus atributos. Imagine que para eu conseguir trabalhar com meus alunos esta habilidade toda, não é uma coisa que eu consigo fazer num ano só, não é uma coisa que eu consigo fazer num bimestre, numa semana, numa aula. É um pedacinho, aquilo que a gente foi falando, né? Cada ano que foi passando, o nosso currículo é espiral, né? Ele vem lá desde os anos iniciais sendo trabalhado.
E vem cada hora uma coisinha. E quando chega aqui, nesse momento, ele já tem que estar falando de tudo isso, tá? Essa é uma habilidade do 5º ano, e ela, desde o início, com a noção intuitiva lá do segundo ano, ele já vem falando das figuras espaciais. Bom, então feito. A gente já entendeu que eu não consigo, numa aula, num dia só, num bimestre só, não dá. Imagina quando eu pego lá no ensino médio uma habilidade que ela é muito mais ampla. Eu preciso de muitos anos para chegar nela. Feito. Então, quando o centro de mídias coloca lá que vai trabalhar essa habilidade, porque ele tem que pôr o nome da habilidade que ele vai tratar. E aí eu olho lá e falo, nossa, ele falou que ia falar de planificação, de isso e aquilo, não falou nada disso. Ele não cumpriu com a habilidade. Aí eu quero fazer uma pausa. E não é uma defesa do que está lá, é mais para a gente entender e analisar. Mesmo quando lá eles colocam as aulas dele, quando você trabalha as suas aulas, e quando a avaliação aparece, a habilidade ela vem com o nome inteiro. Só que, tanto a aula Centro de Mídias, quanto sua aula naquele dia, naquela semana, ou a avaliação, ela trabalha parte dessa habilidade. Vou dar um exemplo aqui, ó. Nessa avaliação que teve do primeiro bimestre para o 5º ano de matemática, essa habilidade foi cobrada. Então, pensando no que eu disse, não é possível que um aluno de uma escola responda todas as questões que precisam para dar conta dessa habilidade. Então, acontece assim, ó, pensa no nível do estado inteirinho. Essa habilidade caiu em várias diretorias. Nós somos 91 no estado, distribuídos no estado inteiro. Nas 91 diretorias caiu essa habilidade. Só que ela caiu assim, focando um item lá no lugar X, outro item no Y, outro item no Z, e assim foi. Quando eu junto tudo, eu tenho uma visão do Estado, como é que os alunos do Estado todo entenderam essa habilidade, qual é o grau de entendimento. Então, eu tenho um número. Quando as pessoas falam assim, mas tu só pensa em número, 10%, 20%, realmente, quando, em aspas, né? Realmente, o número, enquanto está lá no macro, né? No Estado, ele não tem condição de entender do 5º ano, número 32, o Wellington, da professora Sara, lá da escola X. Não dá para fazer isso. Então, ele vê aquele número, ele vê aquela habilidade, ele pensa, temos que fazer alguma coisa. E traça as ações, aí vem lá as recuperações, etc. e tudo mais. Bom, aí quando chega nas diretorias, no caso a nossa diretoria, são 40 escolas. A gente também faz... A gente também... Ó, microfone, gente. Pessoal, tem microfone aberto. Professores, obrigado. Então, quando você pega a nossa diretoria, a gente, 40 escolas, um monte de séries, né? A gente não tem condições também, a gente tem até, mas nosso estudo, ele também é um número, tá certo? Porque ele diz, essa habilidade, qual foi o aproveitamento, como que funciona e tal. Aí a gente começa a filtrar. Aí, olha bem, número, concordo quando falam que é número. Aí ele chegou em nível de escola, não é número mais. Porque daí você consegue observar a sala, você consegue observar o menino e como ele foi. Aí, este número, ele se personifica, ele toma um formato bonitinho ali, daquela criança que está ali, e você pode entender, junto com essa avaliação externa e todo o trabalho que você tem, que é o mais importante de todos, você conhece ele de perto ali, você vai poder chegar à conclusão de como aquele menino está e o que pode fazer. Aí não é número, não, tá certo? Bom, então, voltando nisso, para que seja agraciado isso daqui, ele precisa ser dividido. Então, para eu não perder mais, para vocês fechar essa questão, ficou assim, então, ó, ela é inteira. Associar a figura espacial às suas planificações, prisma, pirâmide, cilindro e cone, analisar, nomear e comparar atributos. Como que foi cobrado nas provas? Teve questões que falavam assim, corresponder figuras espaciais, prisma, cilindro, cone, a uma de suas planificações. Ó, deu conta da primeira, associar a figura espacial à planificação. Peguei um pedaço dela e eu testei para ver se eles fazem. Outra questão, outro item de outra maneira que caiu. Reconhecer figura espacial, reconhecer prisma, pirâmide, cilindro, cone por meio de suas características. Ó, aqui, ó, outro pedaço que foi feito, ó. Analisar, nomear e comparar as figuras de acordo com os atributos. Tá vendo? E mais uma que caiu, ó. Corresponder as figuras espaciais aos seus nomes.
ele é mais simples aí, para saber se ele entende, se ele consegue nomear aqui as figuras. E quando eu junto essas três, então eu tenho. Agora, que é interessante, dentro da mesma sala, talvez não, cada um fez, grupos de alunos fizeram parte dessa questão. Pode ser que no quinto A e no quinto B, o quinto B fez duas questões dessas e o A só fez uma. Pode ser que o B fez todas e o A não fez. E assim por diante. E por quê? Porque também essa habilidade, ela vem depois testada de outras formas. Então, todo contexto, todo mundo tem de tudo, só que nem todo mundo faz a mesma coisa. E quando eu junto tudo, eu tenho o poder de estar analisando a coisa mais complexa. Eu espero ter, então, ajudado nessa questão, a gente entender por que nem sempre, quando eu olho ali, parece que não é aquela habilidade, parece que aquilo tá estranho. É claro que com certeza, muitas pessoas já me relataram, não tem a ver, a habilidade não está no trimestre, não foi contemplada. Eu, por exemplo, toda vez que me falaram, me reportaram, que eu fui olhar e estudar bem, pensando nesses elementos que eu falei, eu não consegui ver que não tinha relação. Claro que tem algumas coisas que eu faria diferente, um pouco aqui e ali, todo mundo, né? Mas, assim, de um modo geral, elas sempre dão certo, elas sempre corresponde àquilo que está sendo pedido ao descritor, tá certo, gente? Vou mais um pouquinho. Se alguém quiser falar coisas no chat aí, pode falar, viu, gente? A todo momento. Não sei no momento da interação. E se quiser a palavra, ok. Bom, aquilo que eu tinha dito das matrizes, né? Quem não é português na matemática, que não tem lá na plataforma, ele vai pegar aqui, né? Vai pegar nas matrizes essenciais aqui, que é um rol de habilidades que precisam ser trabalhadas em 2021. Teve a de 2020 e 2021 também. Não são todas, está faltando. Às vezes a pessoa fala assim, caramba, mas eu pego lá o meu currículo, tem um monte de coisa que eles estão falando, eu não vou trabalhar isso? Vamos fazer um ponto. Se eu conseguir trabalhar as essenciais, se eu der conta delas, se os meus meninos estão indo bem, claro que sim. Pegue outras habilidades. Não precisa ficar muito em cima só do aprender sempre, que é um caderno pensado para as habilidades essenciais e suporte, como se fosse recuperar e aprofundar, né? Aprofundar porque é o próprio ano, recuperar porque está em anos anteriores, né? Não precisa ficar só nele. Posso ir para o currículo de ação, posso ir para outros livros didáticos, eu posso fazer? Posso, claro que eu posso. Agora, o ideal é que a gente tenha na cabeça sempre assim, essas essenciais, elas têm que ser tratadas. E o ideal é que eu passe para as outras a partir do momento que eu tenha clareza e entendimento de que elas foram entendidas pelos meus alunos, ok? A gente fala isso por quê? Porque eu tenho sala que tem mais dificuldade, ou grupo de alunos, e tem grupo de alunos que, brincadeira, né? São aqueles alunos que a gente, quando eles respondem e quando eles estão participando, a gente fica muito contente, não só porque o trabalho é mais fácil, mas porque eles aprendem bastante, né? E com os outros também tem que ficar, porque todo avanço é importante, ok? Vamos lá. Então, vocês conhecem o site do Cefap, fica depois para vocês no PowerPoint se precisar. Quando eu falei do marco de desenvolvimento aquela hora, olha que interessante, da matemática, eu vou pegar um pedacinho só, que fala da geometria. O primeiro marco, na matemática tem 5 marcos de desenvolvimento, na língua portuguesa tem 4. Em outras disciplinas, para aqui, para a plataforma, para esse estudo, não está definido. Está definido como todos os anos anteriores, tá bom? Então, olha que bonitinho aqui, ó. O que o menino precisa saber? Não pode sair do segundo ano, lá do fundamental, sem saber. Ele tem que ter a noção intuitiva do conceito geométrico. Ele tem que saber comparar, nomear as figuras de acordo com a sua aparência, reconhecer as figuras. Básico. Se ele não sabe isso, você fala assim, o que é um quadrado, um triângulo, um prisma, um cone? Se a pessoa já chega em anos posteriores, final do ensino do fundamental, início lá do médio, ele não consegue nem ter o entendimento do que é um cone, sabe? A vértice, a aresta, fica difícil. Por isso que quando a gente está trabalhando lá, a gente, né, que é da área da matemática, tem muita dificuldade de trabalhar. E eu falo da matemática, mas estou reportando para todas as disciplinas, tá? São coisas que ficaram lá atrás que têm um prejuízo muito grande. Por isso, eu tenho que tomar muito cuidado para saber se o menino, nessa época, entende disso. Quando eu pego o segundo marco, está lá pelo 5º ano, tá bom? Aí, olhe bem,
ele já tem que saber distinguir os corpos redondos, os poliedros, associar as planificações, nomear e identificar polígonos e os seus elementos. Tem que saber o que é vértice, o que é aresta, o que é diagonal, diagonal da base, enfim, todos os itens que são... não precisa saber fazer fórmula, calcular grandes coisas de volume, problemas complexos, mas ele tem que entender disso. Se ele passar por isso no 5º ano, conclusão, ele vai muito bem depois. Agora, eu estou lá no 9º, estou falando de geometria, o cara não consegue. Aí eu pego e começo a falar de novo, igualzinho, que é o item lá do 9º ano. Percebe que está longe, está muito longe. Lá ele já está vendo uma coisa que, nossa, ele não tem nem ideia aqui dos elementos, do nome, das coisas. Agora, então eu pego, ponho lá uma lista e ponho o nome, faço o vocabulário. Aresta é isso, coisa aquilo. Não adianta. Já fizemos isso anos e anos e anos e não dá resultado. Tem que fazer o quê? Preparar, elaborar ou utilizar alguma pronta, uma sequência didática, alguma sequência de atividades em que os meninos vão, desde a conversa, do entendimento, manuseio, do concreto, até eu chegar num ponto em que agora eu posso falar dessa do 9º ano, que agora ele vai conseguir ter uma maior possibilidade de entendimento. Então, eu demoro, aspas, perco um pouco mais de tempo, mas eu ganho depois, ok? Então, aqui é uma ideia de como o Marco está pensado. Bom, português e matemática, olha que coisa linda. É estabelecido pela plataforma do CAED que para a língua portuguesa, por exemplo, eu vou pegar aqui, todo menino que tiver no primeira série de ensino médio, segunda série de ensino médio, terceira série de ensino médio, a base de referência dele, tá? O marco dele é o 8º ano. Então, o que eu quero dizer com isso? Se ele está no terceiro ano de ensino médio, pode ter certeza que ele vai fazer questões do terceiro, do segundo, do primeiro, vai fazer questões de todos os anos sérios. Pode ser que ele faça do segundo, não faça do primeiro, pode ser que ele faça do 9º, não faça do 7º, enfim, tem vários anos anteriores, mas o que não vai faltar com toda garantia são questões, itens do 8º ano. Por quê? Porque o 8º ano é a referência. Eles pensaram mais ou menos assim, caramba, está no terceiro ano de ensino médio, é um monte de ano de ensino. Eu não tenho como trabalhar tudo que está no primeiro, segundo, terceiro, até chegar lá nesse ano que eu estou. Então, eu tenho que ter uma base, é o 8º ano. A partir dali, eu vejo o que acontece. Se ele consegue desenvolver, se eu consigo dar nível para ele ali, então eu vou para frente. Agora, se estiver muito ruim, eu tenho que fazer um trabalhinho extra. É nessa hora que aparece o aluno com atenção, muita atenção. Eu vou mostrar para vocês depois, tá bom? A mesma coisa aqui na matemática. Atenção. Outras disciplinas que não são matemática e língua portuguesa. Qual é esse marco? Como isso é medido? Ele é medido da seguinte forma, ó. Vou pegar aqui. Estudantes que requerem atenção são aqueles que acertam menos da metade dos itens referentes a habilidades das etapas anteriores. Exemplo, eu falo da primeira série. Aí tem questões de 8º, de 7º, de 9º. Faz de conta que tem 6 questões. Eles acertam menos da metade. Das 6, eles só acertam 2 ou 1. Então, eles requerem atenção. Está dizendo assim, ó, sabe esses meninos? Se você não trabalhar com eles, não recuperar, eles não vão. Eles vão ter dificuldade. Eles não acompanham o que você está tratando. Mas se você fizer essa retomada, não precisa ser uma coisa tão grande, porque ele acertaram algumas coisas, já tem um caminho, ele consegue ir. Já os que querem muita atenção são aqueles que erram todos os itens da etapa anterior. Caramba, eu estou lá na primeira série, acertou um monte de primeira série, mas errou todo o resto do ano anterior. Pode ter certeza que esse acerto dele, ele pode ter acertado, pode ter sido um chute, pode ser uma memória curta de algo que você acabou de falar e caiu na prova lá, deu sorte que ele lembrou, mas entendimento mesmo, saber resolver aquilo, ele não sabe. Porque os itens, quando está na etapa anterior, não é um item qualquer, é um item relacionado com a habilidade em questão. Então, se eu faço essa habilidade, é porque eu passei por essas outras. Se eu não tenho entendimento, como é que eu acerto isso? Caramba, né? Isso é difícil. Então, e vale a mesma coisa para português e matemática. Naqueles anos sérios que eu comentei, aqui, por exemplo, eu pego aqui a matemática, eu pego aqui o 9º ano aqui.
Qual que é a referência dele? É o 7º ano. Vai ter, por exemplo, 6 questões de 7º ano. Se o menino acertar até 3, ele é atenção, precisa de recuperação logo. Se ele errar todas, nossa, aí ele precisa de recuperação constante, urgente, permanente. E se ele acertar mais que 3, mais da metade dos itens de 7º ano, nem que ele erre de 5º, 3º, não dá para ver tudo. A gente precisa fazer escolha. Aqui fala de 7º ano. Se ele acertar pelo menos mais da metade, tudo bem, não precisa se matar com recuperação. Ele tem condição de entender as coisas do 9º ano, ok? Espero ter ajudado vocês nisso daqui, tá bom, pessoal? Vou mais um pouquinho, porque nosso horário já está minguando, né? Bom, dos guias, só para saber lá, peguei aqui, é a hora que eu entro nesse guia de avaliação e sequência digital. Que pena que não tem para toda a disciplina, mas isso é um ganho muito grande. Aqui ele mostra o que caiu na prova e quais foram os blocos. Eu peguei aqui da primeira bimestre, podia ser qualquer uma, né? Eu peguei o 5º ano aqui de matemática. E aqui vem as habilidades que vêm sendo colocadas, ó. Os itens que foram cobrados. Entenda uma coisa, aquilo que eu falei naquela hora que cada um faz um pedaço, ó. Habilidade essencial é aquele que está no ano ou no ano exatamente anterior. Ó, até 12, até 16. 16 itens, tá bom? 16 itens. A marco de desenvolvimento é aquele que eu falei, por exemplo, se na matemática, eu estou falando lá do 9º ano, estou falando do ensino médio, vou voltar, da língua portuguesa, se eu falo do ensino médio, o 8º ano que é a base. Então, são itens de 8º ano que caíram na prova, tá certo? Se fosse língua portuguesa. E tem aí 4, 8 itens. Olha lá, vai até 24. Depois vem os de complementares. São atividades, são itens distribuídos de habilidades com todos os anos anteriores, tá? Que tem associação com aquela habilidade essencial. Pessoal, tem microfone, por favor. Ok, e aí eu tenho uma gama de itens. Ó, só um comentário. Na nossa avaliação aqui de 5º ano, para a nossa auditoria, teve 44 itens, mas a prova só tinha 22. Como que tem 44? E os 44 foram testados? Foram. Para ter uma ideia, nós temos só 2 escolas de primeiro ao 5º. E foram testados 44 itens, mas só tem 22 questões. Como que foi isso? Uma escola deixou de fazer alguns e a outra escola fez, e depois inverteu. Então, por exemplo, os 4 primeiros itens, quem fez foi a escola A. Depois, do 5º ao 8º, quem fez foi a escola B. E assim foi. Algumas questões foram repetidas, na A e na B. Algumas questões não aconteceu em nenhuma delas e aconteceu com outra escola do estado. Entenderam isso daí, né? E depois foi feito o estudo. Ok. Bom, analisando depois, lá nos resultados, só para a gente fechar isso, eu peguei aqui um exemplo da disciplina de física, da 2ª série do ensino médio, do 1º bimestre. O que aconteceu aqui no nível de diretoria, tá? Não é da sua escola, os números diferem, mas é bom de olhar lá, porque para ver se está muito diferente e fazer aquela relação com a Marília comentou aqui, né? Eu posso me situar dentro de um contexto do meu grupo. Ó, a participação da rede estadual foi de 33%. A nossa participação aqui foi de 38%. Que bacana, né? Embora seja muito pequena, mas assim, a gente conseguiu estar na média, um pouquinho mais da média de participação. A gente sabe de todas as dificuldades que tem o ensino médio, né? Depois, tinha 9 itens no caderno. Olha que belezinha. O estado inteiro respondeu os 9 e nós também respondemos 9. Ou seja, não teve uma questão ou um item assim, ou um conteúdo lá que ficou para trás que ninguém conseguiu dar conta. Ah, não respondo que eu não sei. O percentual de acerto foi 43% e o percentual da rede foi 47%. Nós ficamos aí 4% abaixo da média geral. Não é tanta coisa, 4%, mas é um item também para ser analisado. Aí ele vem aqui trazendo análise quantitativa, só em questão de quantidade, tá? Em relação aos itens lá que caíram na prova, ó, eu tenho 29% aqui, muito baixo. O que é muito baixo? São alunos que acertaram até 25% da prova. Zeraram ou foram até 25%, tá?
O nível aqui baixo são alunos que chegaram até 50% da prova, 26%. Eu tenho também nível médio, 36% dos nossos alunos, eles conseguiram de 50% a 75% de acerto na prova, de desempenho bom. E nós tivemos 9% de alunos que acertaram mais que 75% da prova, que dá 9%. Então, isso mostra para a gente o panorama de como que foi em relação da quantidade de acerto. Não está especificando o que acertou aqui. Então, em nível quantitativo, a gente pode estar trabalhando nessa perspectiva. A gente vê que tem um caminho grande para trilhar. Na física, vamos diminuir no segundo ano. E eu estou colocando física aqui porque nós estamos em ciência da natureza, e se você olhar para todas as outras disciplinas, os quadros são assim também, tá? Não foi para dizer assim, nossa, parece que não está bom. Não, nada a ver. Aí, quando a gente olha a química, a matemática, olha as outras, tudo se revela dessa forma. A gente tem crescido, tem progredido em todas as disciplinas, todas as áreas, mas a gente ainda tem um bom caminho a trilhar até chegar nesse legal, nesse 75% ou mais, ok? Bom, aqui entra aquilo que nós conversamos naquela hora. Os alunos que requerem atenção. Olha, uma coisa bem bacana. Mostra pra gente que em física, a segunda série do ensino médio, nossa diretoria toda, de um modo geral, ela não tem alunos que zeraram ou que acertaram menos que a metade das questões avaliadas em anos anteriores. Então, eles acertaram questões no segundo ano e acertaram mais da metade das questões que estavam antes do segundo ano. Olha que bacana. Então, mostra que, né, eles têm condição de estar acompanhando o segundo ano, sim. Precisa prestar atenção agora quais são os novinhos para correr atrás, mas que caminhem nessa direção, tá? Os que fizeram a prova, da análise que foi feita, ok? Vamos mais um pedacinho. Aí eu peguei algumas habilidades, só que agora eu peguei das ciências da natureza, que caiu. Então, por exemplo, eu tenho essa primeira habilidade, eu vou falar de uma, não vou falar de todas, tá, gente? Quero comentar só o item aqui, ó. Uma habilidade que caiu é do currículo paulista, a da ciência da natureza, habilidade 11. Aqui, ciência da natureza, habilidade 12, habilidade 13, está no primeiro ano, tá vendo? São habilidades do primeiro ano. Depois eu entro aqui, olha que bacana, ó. Habilidades do currículo paulista, também do primeiro ano. Olha essas duas que apareceram aqui, olha que interessante. É a primeira série que eu estou tratando, tá? A segunda série, perdão, que eu estou tratando. Olha que interessante isso aqui, ó. Pegou uma habilidade que é do nono ano de ciências, habilidade 6. E uma que é do nono ano, habilidade 7, aqui que eles colocaram na prova, que é habilidade 14 aqui do nono ano. Perceba que ele pegou habilidades que estão no próprio ano do menino e pegaram habilidades que estão antes. Para quê? Justamente para fazer esse parâmetro. E olha que coisa interessante. Quando eu vou na habilidade do próprio ano, daquilo que ele está aprendendo, que é mais complexo, é mais difícil mesmo, ele tem aqui, olha que bonitinho, ó, um aproveitamento, né, na média, tirando essa terceira aqui que não foi boa. Aí ele tem aqui, na habilidade que é nos anteriores, olha como aumenta, ó, 74%, 70%. É uma coisa bem maior do que os outros, o que mostra que eles estão indo, a grande maioria indo bem. Agora, vamos lá? Ah, que beleza, foi bem. Opa! Quando eu falo essa habilidade 7, que é 70%, uma habilidade do nono ano, para o menino estar lá no segundo, eu digo que algo precisa ser feito. Porque eu tenho 30% dos alunos que não conseguem dar conta disso. Tá, mas eles acertaram mais da metade, então eles não têm um entendimento zerado, mas eles têm dificuldade aí. E isso, se não for trabalhado, ele no outro ano vai apresentar também. Fica difícil dele acompanhar. Então, precisa ser trilhado. Bom, aí eu fiz um modelizador, né, pensando, se eu fosse, por exemplo, pegar essa habilidade 5 aqui, ó, que eu apontei aqui, que teve o menor desempenho, 13. Só que daí, como eu não tinha avaliação aqui, estava mais complexo de fazer, eu fiz um estudo na matemática, mas que vocês vão entender que dá para expandir para todas as disciplinas, tá ok? Eu peguei aqui de uma série, de uma escola qualquer, de um item qualquer, ok? As habilidades que ficaram abaixo do nível do estado, vamos dizer. 4%, 11%, tá. E eu peguei esse item 35 aqui, ó,
que ficou 13% abaixo do nível, abaixo do que o Estado fez. E aí vamos ver o que dá. É isso que eu falei, o que dá para fazer com isso? Quando eu olho isso, eu faço o quê? Tá, eu sei que essa habilidade não foi bem, eu faço o quê com isso? E agora? Como que eu trabalho? Então, eu queria mostrar para vocês, ó. Eu tenho que pegar essa habilidade que está aqui. Esse item não quer dizer que é habilidade 35, quer dizer que é nada. Eu tenho que buscar lá na matriz essencial, onde é que se medir, estimar comprimento, massa, perímetro, onde é que isso aqui está? Onde que aparece? Quando eu clico nesse olhinho aqui, ele me mostra. Português e matemática tem isso, infelizmente as outras não. Precisaria pegar a prova, o login de algum aluno, pedir para o aluno ver a questão que você quer e ver que questão seria, né? Eu consigo ver, porque isso aqui está no site, eu consigo ver lá. Então, eu peguei essa atividade, clicando no linha, ele me mostra. Vem falando assim, ó, isso que eu quero mostrar para vocês da habilidade, ó. A figura destacada em cinza na malha quadriculada baixa é formada por quadrinhos que medem 1 centímetro. Já está dado a medida, já está dado tudo, já está dado o desenho. Ele pergunta qual é o perímetro. O que o menino não precisa aqui? Saber que perímetro é somar os lados. Aí ele vai somar os quadrinhos aqui, e ele vai ver que deu 30. É isso. Então, só que a habilidade fala medir, estimar comprimento, medidas de massa, de capacidade, utilizar medida padronizada, recorrer a instrumentos. Senhor, olhando esse exercício, não tem nada a ver, parece com isso. Só que essa palavrinha aqui, ó, perímetro, comprimento, perímetro, já me reporta que essa atividade é um pedaço do que está aqui. Porque vamos concordar que trabalhar com massa, capacidade, as unidades padronizadas e instrumentos e fazer medidas, isso não é uma coisa que você consegue num único exercício e você não consegue numa única aula, num único tempo. Precisa de ter um conjunto de coisas. Por isso eu não consigo medir ela na íntegra. Eu tenho que ter muitos itens, muitos exercícios, que cada um vê um pedaço disso aí. Quando eu juntar, eu vou ter ideia se ele sabe ou não. Acho que ficou claro isso, né? Bom, então eu sei qual é a habilidade, eu sei qual é o exercício, olhando aqui, parece que não tem nada a ver com aquilo, que a habilidade não foi atingida, enfim. A gente viu que parte dela foi e já explicamos que outros itens vão compor e vão dar conta disso. Mas neste exercício, nesse que está aqui, teve só 42% de aproveitamento. Aí eu falo, meu Deus, é 5º ano, tá? Eu vou tentar recorrer. Onde que está isso daqui? Vou lá naquela matriz que vocês conhecem, da matriz lá tirada da IFAP lá, e eu vou começar a procurar. E quando eu procurei, eu encontrei que está no primeiro bimestre do 4º ano. Está aqui, ó, essa habilidade. Então, ela é trabalhada no 1º ano, né, no 4º ano, lá no 1º bimestre. Ou seja, 1 ano e cacetada de tempo antes disso aqui, né? Que é essa prova do 1º bimestre. Bom, aí vem. Ela é uma habilidade complementar. Por que é complementar, não essencial? Porque ela não está no 5º ano, ela está no ano anterior. Então, ela complementa. E aí, eu quebro essa habilidade e vou lá e descobrir. Essa habilidade era imensa. Como é que ela foi medida na prova? Ela foi medida de 2 formas. Ela foi medida assim, ó. Identificar o instrumento mais adequado para medir comprimento e massa. Em algum momento naquele exercício mostrou de instrumento, falou de alguma coisa, falou de massa, comprimento? Não. Então, esse item, aquele item, aquele exercício, né, aquele problema, não tem nada a ver com esse pedaço da habilidade. Mas olha de baixo. Resolver uma situação problema que envolva o cálculo da medida de perímetro. Olha lá. O cálculo não necessariamente fazer uma conta, mas pode ser mental. Ele teve que juntar, teve que somar os lados. Então, está aí o pedaço que eles observaram. Então, quando eu olho esse pedaço, eu vejo que o item estava lá, a habilidade dela foi contemplada em parte, e eu sei que outros elementos vão completá-la integralmente. Dito isso, eu estou quase no meu finalzinho. Eu quero dizer o seguinte: vem aí a semana de estudos intensivos, a SEI, né? E isso a gente faz constantemente, mas tem uma semana que é específica para isso. Toda essa ideia que foi colocada aqui, eu gostaria que vocês refletissem com amor e carinho e tentassem pegar a escola de vocês, os resultados que vocês têm e dar uma trabalhada nele e ver, nossa, isso aqui tá ruim, mas até onde que eu vou, de onde eu começo, onde que eu aconselho a pegar a atividade que já está pronta, não aprender sempre, nos livros demais, né?
em algum item, algum site, alguma coisa pronta que encaixe para dar menos trabalho. Ou você elaborar, pega partes desse, parte daquele, monta uma sequência bacana para trabalhar aquilo com o aluno nessa semana. Ou você, claro, tem toda a condição e competência, eu acredito piamente, elaborar mesmo uma sequência toda pautada nessas ideias que a gente trouxe para trabalhar com seus alunos, ok? Então, nessa semana, o ideal é refletir nessas avaliações internas, perdão, sobre as avaliações internas, essa que a gente tem no CAED, e as externas, aquele que você tem. Você tem muito material aí que você trilhou, né, e fez. Desculpa, gente. Então, e olhar os materiais que você tem de apoio para poder pensar nessa semana. Aí, definir as habilidades que você precisa para consolidar a aprendizagem do menino. Não, mais uma vez dizendo, não vá direto, é essa habilidade que deu problema, então vou trabalhar isso aqui. É esse exercício que ele não soube lá na prova, vou trabalhar esse exercício. Isso é legal, ele é bem feito, mas tem mostrado que não dá muito resultado. Dá resultado para alguns, mas para a maioria não dá resultado. Trabalhar o imediato. O que dá resultado, ou possibilidade de uma situação melhor, é observar que existem momentos anteriores em que eu preciso utilizar dos suportes para poder chegar nela, tá ok? E aí, depois que você fez isso, você planeja a ação de intervenção para poder consolidar e depois faz a análise se deu tudo certinho. Bom, ao final do dia de hoje da TPC de vocês, eu vou, os coordenadores receberam uma pauta, nessa pauta tem um link de um Forms, e lá naquele link você vai registrar a sua presença, tá? E foi deixado 3 perguntinhas ali, discutam entre vocês ali, podem responder individual se quiser, ou pode colocar os itens que o grupo chegou, é bem básico, por exemplo, professor, quais as suas sugestões para possibilitarmos o avanço na aprendizagem dos alunos? Diante de tudo que a gente fez, como que a gente pode possibilitar esse avanço? Utilizando da plataforma e de outros elementos que a gente tem, ou de outras plataformas. O que surgir na conversa de vocês, ok? Depois, o que é prioritário para o planejamento dessa CEI, dessa semana, tendo em vista o atual contexto de ensino, né? E outra, quais atividades poderiam ser propostas para as turmas, né? Alguma específica, de maneira geral, pensando nas habilidades em defasagens apresentadas aqui no CAED. Quer dizer, você já olhou lá, você sabe na tua escola o que poderia ser apresentado ali. Então, como vocês estão por área, a ideia é essa, é eu pensar nessa CEI, conversar um pouquinho sobre essas questões. Isso vai ajudar a nortear meu trabalho, a planejar minhas ações e ajuda os colegas e a troca vai ser bem bacana. Então, fica para vocês estarem fazendo isso, ok? Do mais, eu quero dizer para vocês, assim, agradecer imensamente a atenção de vocês, muito obrigado. Espero ter contribuído, né? A gente sabe que é cansativo, o momento é difícil, a gente fica falando, o outro ouvindo, parece o mesmo do mesmo, né? Vocês já ouviram, já trabalham isso, mas essas questões são as que estão na crista da onda, né? Do que eu tenho das avaliações, de como eu trabalho, como eu faço. A nossa intenção é tentar fazer sempre melhor, tá bom? Aguardamos o form de vocês, se tiverem sugestões, podem colocar. Toda crítica virá bem, tá bom? Para a gente analisar e ver o que pode melhorar para os próximos. E aí, para deixar para a gente repetir, eu deixo aqui, ó, pensar nesse semáforo aí, em forma de coração mesmo, para tentar ficar em paz, né? Tanto no trabalho quanto na vida pessoal, vida profissional, e parar um instante para refletir. Quando você vê que a coisa não está ali legal, preciso dar aquela parada, abre o coração e pensa. Reflita bem tudo que conquistou, tudo que a gente tem. Ontem a gente estava comentando aí, dizendo que, nossa, caramba, mudança às vezes é tão complexa, mexe com a estrutura da gente, mas ela traz muitas coisas boas também. A gente aprendeu muito com essa pandemia. O amarelo, né? Quando você tiver, o que eu faço agora? Onde eu vou? Então, tudo que está na sua volta acontecendo. Olhe para tudo e veja que todo mundo, estamos no mesmo barco, estamos juntos, pegar exemplos bacanas. O que eu faço? Onde eu corro? E esse verdinho daí que você definir, souber o que fazer,
tenha confiança que é o melhor para o momento, tenha entusiasmo e traga sempre um sorriso no rosto, assim, no sentido de eu vou tentar passar para o outro o que eu quero que o outro passe para mim. Eu vou tentar ser feliz no ambiente meu particular, no ambiente do meu trabalho, lá na minha escola, com meus pares. A gente, no momento difícil, se a gente consegue se unir e ter um ambiente mais proativo para aprendizagem, para troca e para ser feliz, dar risada, brincar, fazer amizade, é bom para caramba, né? E para o final, fez a natureza, foi o dia de hoje, agradeço muito, muito, muito obrigado. Deixo aberta a palavra para alguém que queira fazer uso, se alguém quiser escrever coisas no chat, eu me despeço de vocês aqui, tá? Muito obrigado, gente.